mais uma vez aqui online, no Fala doutor Sérgio Teixeira, que trouxe hoje uma convidada especial, a Fátima Santa Cruz. E aí, doutor Sérgio, eu gostaria que você apresentasse a nossa convidada, tá bom? Boa noite, Popó, boa noite, Fátima. É sempre um grande prazer aqui, deixa eu tirar um pouquinho do reflexo, que quem usa óculos tem que se preocupar com isso também. Um grande prazer eu estar aqui nesse bate-papo contigo, Popó, e hoje, como você falou, a gente está aí com uma convidada mais do que especial, que é a Fátima Santa Cruz, e ela tem um currículo tão extenso que eu até prefiro que ela priorize aí as coisas que ela gostaria de passar para quem está nos assistindo, que as pessoas estão entrando agora. Boa noite, Bárbara, boa noite, Ana Cláudia, boa noite, Márcia. E, Fátima, se apresente aí para a turma. Tem algumas pessoas até que você já conhece como a Márcia, mas tem outras que estão entrando. Boa senhorinha de Copacabana está entrando também. Olá, Leila, tudo bem? Boa noite. Então, gente, boa noite a todos que já estão aí, né? A Márcia, minha querida. Na realidade, o currículo é extenso, mas a formação é pedagoga e psicopedagoga clínica, né? Que, na realidade, a minha atuação é basicamente na psicopedagogia. Já são 16 anos trabalhando em consultório, atendendo crianças e trabalhando como supervisora no Centro Educacional Conviver, que é um colégio aqui em Higienópolis, onde a gente faz inclusão de crianças com autismo, com síndrome de Down, né? Até porque a minha diretora tinha um irmão autista, né? Então, tem uma história por trás desse atendimento, né? Dessas crianças. Que bonito, né? Você com esse trabalho. E Fátima, há quanto tempo você vem realizando o trabalho? O doutor Sérgio está entrando aí, acabando se... Aí eu vou aproveitar e te explorar um pouquinho. Bom. Quanto tempo você vem realizando o trabalho? São 16 anos trabalhando no colégio e 15 anos na clínica. Eu tenho um espaço chamado Espaço Transformação, onde a gente também atende as crianças com autismo, com síndrome de Down, né? Trabalhando toda essa área de inclusão. Temos também um trabalho social, né, para as crianças da escola do município, do estado, né, que tem uma dificuldade na renda, e a gente acredita muito nessa psicopedagogia popular, né, que possa estar atendendo a essas crianças. Então, nós temos um programa social para as crianças. E aí, Sérgio, vou passar lá para você ou continuo explorando? Eu estou muito interessado nesse trabalho que ela faz, que é um trabalho fantástico. Nós temos aí uma amiga em comum que já me passou aí uma parte. Então, tem gerado, Fátima, nos últimos meses, diria eu, porque eu sou obstetra, né? E não parei. Como eu falo a todos, eu estou em regime semiaberto desde o início disso, não parei de trabalhar, continuo trabalhando. E é interessante, eu não sei se houve algum evento, se houve às vezes, assim, programas de televisão, novela, puxa um assunto, não sei, sinceramente, porque eu não tenho acompanhado televisão muito nos últimos tempos, eu tenho filtrado um pouquinho essa avalanche de informações que a gente tem recebido pela mídia, até porque a gente sabe que tem muita coisa ali contraditória, mas, enfim, isso daí é um outro assunto. E eu não sei se tem acontecido alguma coisa para ter puxado o tema autismo. Agora, o que eu tenho observado realmente nos últimos meses são várias pacientes minhas interessadas nesse tema. Né? Sim. Elas estão começando a querer ter mais informação e tudo. Foi quando eu conversei com a nossa amiga Márcia e ela lembrou logo de você, do trabalho que você tem desenvolvido. Então, eu queria que você primeiro tirasse essa minha curiosidade, se aconteceu alguma coisa que pudesse puxar esse assunto para a mesa atualmente e detalhasse um pouquinho mais esse trabalho que você tem desenvolvido. Tá certo. Na realidade, o autismo é uma constante, ele sempre aconteceu. Só que há uns anos atrás, a gente não estudava tanto quanto se estuda hoje, né? A realidade é essa. E aí, por exemplo, na minha época de escola, a gente não ouvia falar em autismo.
né? Hoje a gente escuta falar o tempo todo, as mães têm medo. Por exemplo, você na sua profissão, né, linda, de obstetra, traz a vida às crianças, deve escutar muitas mães com receio. Eu posso comer isso, eu preciso tomar alguma vitamina, né, para evitar essa questão do autismo, porque, na realidade, ninguém descobre ainda o que é o autismo, né? Se é neurológico, se é passado de geração para geração. Acontece que, na minha época, a gente tinha amigos que eram estranhos, aqueles que se isolavam, que não falavam pouco, alguns eram muito inteligentes, né? E aí, com o passar dos anos, com os estudos, a gente se aprofundando nessa área, porque há uns anos atrás, Sérgio, eu tive uma amiga minha, professora universitária como eu, que ela se culpava porque houve uma linha de pensamento que as mães eram mães de geladeira. Então, como ela não fazia um vínculo afetivo com seu filho, naqueles primeiros momentos, pós-nascimento, essa criança ficava com um buraco. A psicanálise ensinava isso, né? Que existia uma lacuna entre mãe e filho, e aí a mãe era responsável pelo autismo dessa criança. Para você ter uma ideia, a maioria das mulheres nos anos 70, 80 ficaram sós, porque como se acreditava nessa linha de pensamento, que ela trazia isso para o filho, os pais abandonavam as mulheres. E foi uma época muito triste, né? E eu tive uma amiga que sofreu muito com isso, e por conta disso ela se infiltrou no estudo para poder, então, debater e acabar com isso. Então, ela começou a estudar muito, mas hoje as pesquisas já mostram que não é mais isso, né? Claro que a relação mãe-bebê ainda é muito importante nas relações de aprendizagens futuras dessa criança. Mas não se traz o autismo por conta disso, né? Então, é assim, o autismo, ele sempre existiu. Hoje existe uma mega inflação disso, né? Uma mega perseguição, todo mundo com medo, outros têm receios, porque até os 3 anos é uma linha de corte, porque até os 3 anos a criança pode existir uma poda neural, e aí essa criança que vinha se desenvolvendo, falando, de repente para tudo e entra num estado de autismo, aí as pessoas falam, mas como assim? Essa criança falava, andava, e de repente acabou a comunicação, acabou tudo. São estudos que a gente está fazendo, graças a Deus, ao apoio da neurociência, né? A neurociência veio para nos ajudar a desvendar esse cérebro, como é que essa criança aprende e como é que está sendo a nossa educação voltada para essas crianças, né? Porque, na realidade, a gente precisa pensar nessas crianças, né? Como em todas as crianças, mas, em especial, nas crianças que têm necessidades especiais, né? Você tocou num ponto que é muito interessante, que é essa alteração de humor que algumas mães têm, né, logo após o nascimento. Quando eu falo alteração de humor, eu estou me referindo no termo mais técnico possível, né? Não é assim que fica mais alegre, mais triste, não é. Existem algumas situações que vão desde o blues, que seria uma melancolia, né, que a mulher sente após o parto, até uma doença psiquiátrica grave, que é a psicose puerperal, né? E entre um e o outro tem vários estágios, tem vários níveis, né, dessa alteração de humor. Eu até costumo conversar muito com elas o seguinte: toda mulher tem, no mínimo, um blues, uma melancolia, uma alteração de humor pós-parto, porque o parto, na realidade, ele significa uma ruptura com o que estava acontecendo até então, né? Com o estabelecimento até aquele momento. Então, a partir do momento que há essa ruptura, é mais do que natural que isso tenha impacto, né? nas relações afetivas, de um modo geral, né? E até no humor daquela paciente. Ela pode ficar desde melancólica até a eufórica, ou até nessas doenças que eu me referi há pouco. Agora, daí
a você acreditar esse tipo de situação para o autismo, eu eu estranho um pouco esse tipo de vínculo. Eu não consigo fazer essa conexão, né? É fato, como você bem disse, que o autismo é uma patologia, uma doença que não está ainda muito bem estabelecida a sua causa, e até como funciona isso, né? E que também tem vários níveis. Isso aí. Uma das coisas que me parece que chamou um pouco a atenção para esse tema ultimamente é uma recente alteração no diagnóstico. DMS-5, né? DMS-5 agora vem apenas como autismo, mas a DMS-4 a gente ainda configurava ele em vários níveis, né? E um deles era autista. Isso, e um deles era a questão do Asperger, né? Ou Asperger, como alguém queira chamar, que na realidade é aquela criança autista, mas que tem altas habilidades, né? Ela tem uma habilidade a mais em algumas áreas, em uma ou duas, né? E aí ele tinha aquelas crianças que muitas vezes a gente via na televisão, qual a capital no mundo? E aí ele ia falando, França, Paris, blá, 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 e aí ia falando as capitais todas, né? Tinha uma capacidade de números, 584 vezes 500, e aí a criança, pá. Então, quer dizer, essas crianças, na época, elas não eram consideradas como autistas, mas hoje elas já são consideradas dentro desse espectro, né, que a gente chama hoje de transtorno de espectro autista, né? Essa flexibilização, você achou que ela ficou adequada ou você entendeu que ela até estendeu? Como você bem disse, no passado tinha algumas pessoas que a gente achava assim, um pouco estranhas e agora, né, com essa nova classificação, a gente pode até inseri-las em algum dos níveis disso. Eu mesmo tenho um amigo que eu sempre brinquei a vida inteira, né? É um cara espetacular, eu gosto muito dele, mas é aquele cara ele sempre ficava assim mais quieto, aí de repente ele vinha assim com um assunto totalmente desconectado do que estava sendo conversado naquela roda, né? Aí eu falo, rapaz, parece autista, não sei o que. E hoje em dia, do jeito que está a classificação, a gente consegue até inserir ele. Exatamente. Que tem a vida normal, tem sua família, seus filhos, muito bem sucedido profissionalmente, entendeu? Então, mas foi exatamente isso que você colocou, porque o que acontece? Há uns anos atrás, essas crianças, elas não eram consideradas como autismo. Quando apareceu a lei Berenice Piana, ela foi dando algumas vantagens para essas crianças. A questão do passe livre, né, no transporte público, a questão de ter um mediador, porque muitos deles, por exemplo, ele tem altas habilidades em matemática, mas ele não consegue fazer um desenho, não consegue fazer um corpo humano, não tem a estrutura do corpo. E aí ele precisava de um mediador, mas ele não tinha nada, né? Ele não era considerado autista. Então, ele era Asperger, mas Asperger não entrava dentro do espectro. Então, por isso, eu acho que o DMS-5 foi muito importante para essas crianças. Quando ele faz essa marca, né, que estão todos dentro desse espectro. Então, assim, a lei vai ajudar essas crianças, né, de certa forma, a terem apoio na rede, né, a serem atendidas mais rápido, porque mesmo ele tendo uma capacidade exemplar ou sendo espetacular em alguns momentos, existem alguns momentos em que essa flexibilidade não existe, porque ao ser contrariado, ele sai do momento dele, né? Então, ele tinha umas disrupturas no comportamento. Ele se alterava, queria sair, né? Queria bater, muitos ficam agressivos. Então, quando ele tem essa... que a gente não gosta muito, mas nomenclatura, né? Quando a gente rotula, de certa forma, né, entre aspas, esse pessoal, a gente dá a eles o direito, então, de terem apoio pelo governo, ter passagem, ter, né, chegar no cinema, ter uma sessão azul, né? Isso é muito importante, né? Ter um dia para eles, chegar dentro de um aeroporto e não precisar esperar a sua vez,
para entrar no avião, porque ele não consegue esperar. Né? Então, eu acredito que isso fez com que eles... E agora, o Mion conseguiu até colocar uma carteirinha, né, para eles, porque eu tenho uma amiga que tem um filho autista, é um rapaz bonito, não aparenta nada, porque a síndrome de Down está estampada na cara. Né? Uma paralisia facial, uma paralisia corporal está exposta. Né? Então, um autista, ele não tem nada. Então, ela estava numa livraria comprando livros para ele e ele estava com o celular em pé jogando. O cara entrou com uma mulher gostosona, achou que aquele garoto de 20 anos estava tirando foto da mulher dele e partiu para cima dele. Então, você vê, se ele está com a carteirinha, né, lá com o crachá dele, o cara já olha e fala, esse aí não vai me causar problema, ele é autista. Né? Então, deixa eu só dar um pitaco rapidinho, gente. Eu tinha que ter interrompido antes. Então, nós estamos com o Facebook do Dr. Sérgio, já compartilhei já com o Alexandre Poponovo. Eu gostaria de pedir às pessoas que estão no Facebook que fizessem o compartilhamento também para criar uma pirâmide que é um conteúdo muito importante, muito interessante. Então, é um conteúdo de utilidade pública. Então, quanto mais gente chegar, melhor. Então, galera que está no Facebook, está no meu, do Dr. Sérgio, compartilha em pirâmide, vai no Zap, chama os amigos, para a gente poder fazer com que esse conteúdo que é importante chegue a mais pessoas. Doutor Sérgio, eu acabei que eu bobeei aqui, não peguei o link do canal de YouTube, nem o meu, nem o seu, para poder também jogar numa lista aqui. Se você puder passar para o WhatsApp o canal do YouTube, eu não peguei nem o meu, nem o seu. Eu jogo numa lista, porque eu acho que esse conteúdo é muito importante, né? E eu também já estou com uma dúvida aqui, que eu queria aproveitar e emendar, já que eu parei o assunto, né? Que é a dúvida da Leila, né? Existe esse mito aí, eu não sou da área, né? Então, existe esse mito, vocês podem comentar, por favor? Obrigado. Vamos lá. Existiu, sim, Alexandre. Esse mito, inclusive, foi muito prejudicial, porque foi numa época que muita gente falava, eu não vou dar vacina no meu filho porque ele pode, então, ter autismo. Na realidade, isso é mais do que um mito, né? Isso é uma besteira. Né? As vacinas, quando elas estão prontas para serem distribuídas ou comercializadas, passa por um monte de testes de laboratórios para que não haja incoerência nenhuma e que não ocorra nenhum perigo, nem para criança, nem para idoso. Tem muito idoso aí que diz, eu não vou tomar vacina da gripe porque eu não quero morrer. Mas, na realidade, é uma prevenção e a gente precisa, né, então, está alertando essas famílias que não deixem de vacinar seus filhos, porque, infelizmente, tuberculose, o doutor Sérgio aí, né, pode afirmar melhor do que eu, que tuberculose não está extinta, né, paralisia infantil não está extinta, a gente vê ainda muitos casos no interior, né, e, assim, a gente precisa cuidar, né. A questão da tuberculose está mais próximo do que se imagina. Nós temos o infeliz título de campeão brasileiro de tuberculose na região metropolitana 1 do Rio de Janeiro, com grande concentração na região da Baixada Fluminense e dentro da comunidade da Rocinha. Sim, então, é verdade. Eu tenho um primo que é médico, pneumologista, né? E ele sempre fala isso, né? É um pesquisador da área e ele fala, cuidado, porque está todo mundo preocupado com a pandemia, mas a tuberculose já estava aí há muito tempo, né? E, além disso, as outras, né? Pólio, sarampo. Eu fiquei muito, muito triste com essa última campanha de sarampo. Aliás, eu queria até mandar um abraço aí para o professor Henrique, que está nos assistindo. Fizemos uma live, um bate-papo fantástico com ele na última semana, e tem até um pouco a ver do que eu vou dizer agora. Em relação a essa campanha de sarampo, que teve um alcance baixo, né? Poderia ter sido um alcance muito maior. Aí se trata realmente de uma questão de política pública. Por quê? Nós temos que levar em consideração que a grande maioria das crianças está na rede pública. Nós temos 1.548 escolas no município do Rio de Janeiro, e nós estamos falando aí cerca de 640 mil crianças dentro dessas escolas na rede pública. Bom,
Essas crianças, quando estão na escola, os pais estão trabalhando, muitas vezes não tem com quem deixar, e muito menos recursos para contratar alguém para poder levar essa criança para vacinar, né? Então, fica sem ter quem levar, eles não podem porque estão no trabalho, essas crianças ficam na escola e acabam não indo fazer esse tipo de avaliação a ele aí, ó. Grande professor Henrique. Então, uma das coisas que eu penso poderia auxiliar muito, não só na questão de vacinação, mas também de pequenos exames, né, como nós conversamos na quinta-feira, de acuidade auditiva, né, o visual. Muito importante. Aproximar as faculdades da rede pública de saúde, de ensino, né, para que estudantes das faculdades, primeiro, tivessem a oportunidade de um grande cenário, de muitas opções para colocarem em prática o aprendizado que eles estão tendo dentro das faculdades, e prestar um serviço, né? Olha que maravilha seria as faculdades de enfermagem levar as suas alunos para vacinar as crianças dentro das escolas, né? Ia ter um alcance muito maior essa vacinação. É verdade. Né? E as faculdades teriam, assim, um lucro, né, ótimo em termos não monetários, mas de ter maior riqueza, melhor dizendo, de cenários para que eles pudessem atuar. Uma faculdade de medicina levando para fazer exame de vista. É, né? Isso. Fonoaudiologia para fazer o teste da linguinha na pré-escola, nas creches. Tem uma infinidade de ações, de pequenos procedimentos totalmente realizáveis dentro de uma escola. Então, isso já ia adiantar muito, mas eu acabo fugindo um pouco do assunto, não quero fugir desse assunto, que esse assunto seu você sabe que você falou uma coisa muito importante, porque, assim, muitas crianças, quando chegam no primeiro ano do ensino fundamental, elas têm muita dificuldade de ler e de escrever, e aí os pais não sabem por quê, a maioria é problema visual, né? E aí o que acontece? No primeiro ano, a gente deveria ser obrigatório nas escolas, principalmente da rede, particulares, que as crianças fizessem um exame de vista. E aí você falou do fono. Olha a importância dessa criança, porque o que acontece? Dentro do consultório, eu encontro muitas crianças com diagnósticos de TDAH que nunca foram, doutor Sérgio, nunca foram. Sabe por quê? Elas têm uma coisa chamada DPAC. O DPAC é uma disfunção do processamento auditivo central. E aí essa criança, ela não escuta direito. Você fala felicidade, ela entende idade. E aí essa criança não consegue progredir. E para essa criança é muito frustrante. Quando, na realidade, um profissional desse poderia ajudar muito, fazendo um exame de DPAC, fazendo um exame de vista, fazendo um exame que, assim, é muito difícil da gente encontrar, principalmente na rede, que é um exame de ortóptica. Às vezes a criança não consegue escrever na linha, porque ela não tem a ortóptica perfeita, ela tem um desvio na vista. E isso não é só na criança comum, dita comum, né? Mas em todas as crianças. Muitas das vezes a criança autista, ela sai do seu momento de tranquilidade e entra numa crise porque ela não está entendendo o que você está falando. Então, ela pode ser autista e ter o processamento auditivo central prejudicado. Pode. Ela pode ser autista e ter um problema de visão. Pode. Então, quer dizer, tudo isso, eu acho que, assim, seria muito importante, né, como você falou, que a gente tivesse uma rede de apoio, né? E dentro dessa área também, eu falei muito da questão das patologias, mas até de orientações nutricionais com alunos de nutrição, e uma maior atenção exatamente no apoio em termos de atualização de ciências pedagógicas avançadas, ou até de neurociências, dos próprios professores. Sim. Né? Porque é uma fase muito delicada do aprendizado, esse início, ainda
em meio ao desenvolvimento cognitivo, ao desenvolvimento psicológico, né? E principalmente uma criança, por exemplo, no tema de hoje, que é dentro desse espectro autista, principalmente com essa classificação atual que é muito flexibilizada, eles têm uma dificuldade de identificar esses alunos, se a própria família já tem, que dirá, né, os professores. Então, é uma atenção que tem que ser dada para eles servirem também como identificadores desse tipo de problema, uma vez que a gente sabe que um tratamento, um acompanhamento, desde uma fase mais precoce, você tem um resultado, né, muito mais eficaz, né, mais à frente, muito melhor mais à frente. Então, seria uma forma também de ajudar dentro desse grande programa que poderia ser feito, né? Sim, ainda mais que hoje a prefeitura já oferece a creche. Exato. Né? Dentro da creche, no berçário, principalmente, se você conseguir detectar essa criança com um transtorno, seja ele o autismo ou um outro qualquer, as condições de recuperação dessa criança, não que ele vai deixar de ser, o autismo vai deixar de ser, mas ele pode ter condições de vida muito melhores, né? Sim, sim, sim. Há quanto tempo, Fátima, você tem desenvolvido esse trabalho? E como é que tem sido ele assim no dia a dia? Então, eu estava falando até com o Alexandre, né? Que, na realidade, eu fiz a minha formação em pedagogia, fui atuar numa escola particular aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Higienópolis, onde a diretora da escola tinha um irmão autista. E ela resolveu, então, começar um trabalho de aceitando essas crianças, para fazer um trabalho diferenciado. E aí eu fui parar nessa escola. E aí começa, então, a minha história com o autismo, porque ainda como professora, a primeira coisa que me deram foi uma criança autista. Essa criança autista, ela lia perfeitamente, com 2 anos de idade. E aí você fala, como assim? Ele já lia perfeitamente, mas ele não conseguia escrever, ele não conseguia desenhar, né? E aí, então, fui fazer a psicopedagogia para poder, então, compreender melhor essas crianças. Por que essas crianças tinham algumas dificuldades, quando, na realidade, eles tinham outro lado que falava tão bem, lia tão bem, né? Como é que ele desenvolveu um e o outro ficou? Então, fui buscar na psicopedagogia, num primeiro momento, descobrir o motivo dessas dificuldades de aprendizagem. E aí, são 16 anos trabalhando. Aí fui fazer neuro, achei que a psico era pouco, né? E aí resolvi fazer neuropsicopedagogia. E abri um espaço. A princípio era sublocado, depois vim trabalhar numa clínica do médico, Dr. Cabral, que também era muito conhecido aqui no bairro de Higienópolis. Trabalhei com ele durante 6 anos, atendendo, ele era pediatra, ele atendia as crianças, encaminhava para mim, e aí eu fui desenvolvendo um trabalho. Com isso, eu comecei com mais 2 amigas, a Shirley e a Viviane, a fazer um trabalho social. Por quê? Porque as crianças da escola do município e do estado, eles não tinham acesso à psicopedagogia. Os planos de saúde não cobrem. E a gente falou, bom, então o que a gente vai fazer? Vamos criar um projeto social. Então, eles fazem uma avaliação completamente gratuita, a gente não cobra nada nessa avaliação, e a partir daí a gente cobra um valor básico, né? Tipo 100, 150 reais por mês, para que o pai, então, possa dar continuidade a essas terapias. E aí, com isso, o grupo cresceu. A gente tem uma psicopedagoga, a gente tem uma neuropsicopedagoga, a gente tem uma psicomotricista, a gente tem uma fonoaudióloga, a gente tem uma psicóloga, a gente tem uma arteterapeuta, e aí a gente foi juntando o grupo, né? E aí todos que chegam para agregar, eu sempre falo, ó, você pode trabalhar aqui, no meu espaço, né, com o nome de transformação, porque a gente acredita muito na transformação das crianças. Eles chegam de um jeito e depois saem de outro,
né? Então, eles vão se transformando ao longo do processo. E aí, o que aconteceu com isso? Primeira coisa que elas, quando chegam, eu falo para elas, ó, aqui a gente tem um projeto social, você topa? E aí, assim, a maioria topa, né? E aí nós vamos fazendo esse projeto social sem apoio de ninguém, por nossa conta, nós vamos levando essas crianças, né? Com a ajuda dos que pagam, né? Porque aí vão nos ajudando a comprar brinquedos, a colocar mais terapeutas, e aí vamos levando essa rede para essas crianças que necessitam tanto, né? E muitas delas são autistas, alguns são severos. A gente já teve criança que mordeu, a gente teve criança já que puxou cabelo, né? Que puxa o nosso cabelo, que morde, que tenta, né, agredir. Chegam crianças, às vezes, sem falar nada, mudas, e saem abraçando, saem tocando, né, para a alegria dos pais. Quanto menor a criança, melhor o resultado. Uhum. Não que os maiores não consigam, conseguem sim, porque a gente faz estimulação cognitiva, faz estimulação corporal com essas crianças, né? E assim, muitos chegam, às vezes, babando e ficam durante todo o atendimento sem babar, o que é muito engraçado, e quando saem da sala, às vezes babam, e às vezes a gente chama a mãe e fala, olha, você não precisa desse seu filho doente. Você pode ter um filho são, basta você querer, né? Compreender as necessidades dele. E é tão bonito o trabalho, né? Eu fico muito feliz em fazer esse trabalho. Eu amo o que eu faço, eu me dedico há 16 anos a esse trabalho. Muitas pessoas me perguntam, mas você tem filho autista? Você tem neto autista? Não tenho. Não tenho filhos autistas, não tenho netos autistas, mas tenho um amor incrível tanto pelos autistas, como pelas crianças de síndrome de Down, pelas crianças com PC. Eu tenho uma criança que eu atendo ele já há 8 anos, que é o Tiago. E ele é PC, ele não conseguia se alfabetizar. E, Sérgio, você sabe como é que eu alfabetizei ele? Quando eu acessei o link de entrada dele. Sabe qual era o link? Eram os programas de TV. Ele gosta de muito... Gugu, Liberato, Angélica e os artistas, de uma forma geral. Então, a gente começou a alfabetizar ele com um projeto especial para ele, de forma que todo o material que era construído para ele era em forma de Joelma, Roberto Carlos, Chitãozinho Chororó, né? Então, a gente ia fazendo, e ele hoje já reconhece todas as letras. Assim, era uma criança que os médicos diziam, ele não tem uma condição de aprendizagem para a mãe. E hoje ele é uma criança que já passa na rua e fala, olha ali, o C do Carlos Augusto, o C do não sei o quê, o S do Sérgio, porque eu vi o Sérgio com a Fátima lá na live. Então, quer dizer, ele mudou completamente. Canta louvor, canta músicas, é fenomenal. Então, é um trabalho, Sérgio, que eu vou te falar, como o seu. Eu não trago a vida, mas eu acho que eu consigo dar um pouquinho de esperança para essas crianças. Você acabou de falar, nada mais é do que trazer uma pessoa à vida, na sua plenitude, né? Exatamente, né? Então é assim, é uma emoção, como a emoção que você sente, você acompanha 9 meses aquela gestação, e aí, de repente, você vê um ser na sua frente, né? Quando a mãe vai tirar os pontos, ou quando a mãe vai te fazer uma visita, e aí você vê aquele serzinho que você viu crescer dentro do útero, né? Deve ser muito emocionante, né? E, para mim, é uma emoção ver essas crianças se desenvolver. Atualmente, nós estamos falando de quantas crianças? Olha, nós temos em torno, cada profissional fica em torno com 8, 9 crianças, aí tem uma base de umas 30 crianças, 40 crianças, mais ou menos. Tá? Aliás, uma coisa que eu ia até falar, acabei, a gente desviou um pouquinho, porque tem muita gente que não é da área da saúde que está assistindo, PC, paralisia cerebral, né? Seria interessante. Isso, pessoas que tiveram, de um modo geral, é uma falta de oxigenação, isso daí, infelizmente, acontece em alguns partos, e aí ela tem uma deficiência neurológica realmente que dificulta uma série de situações, até situações cotidianas, né? É verdade.
né? O dele foi exatamente assim, foi na hora do parto, né? E aí, infelizmente, ele tem uma sequela, né? Tanto motor... Mas é uma fatia pequena que acontece isso, felizmente. Ah, graças a Deus. Mas é o que eu falei, né? Para grávida que está assistindo já começar, porque a gente fala de grávida é terrível, Fátima. Eu sei. Eu falo que as minhas barrigudinhas são terríveis, elas só pensam no improvável, é impressionante. Mas eu sei o que é isso, porque eu tive 2 gravidez, 2 noras grávidas, né? Então era assim, era uma ansiedade muito grande, né? De ver primeiro aquele bebê com saúde, né? Natural, então... né? Esse seu trabalho, ele é um trabalho, então, pelo que eu entendi, é uma coisa complementar à educação tradicional, né? Ao ensino tradicional, seria uma coisa complementar. Então, essas crianças iriam para suas escolas e fariam um complemento, que seria esse trabalho que vocês desenvolvem. Em termos de horário, de carga horária, indo ao encontro daquilo que nós conversamos há pouco, né, que há essas limitações de horário por parte dos pais e nem sempre tem pessoas para acompanhar. Como é que vocês lidam com esse tipo de coisa, ou vocês não têm observado muito isso? Não, o que acontece? A gente tem atendimento aos sábados para essas crianças que os pais não têm condição de fazer o atendimento durante a semana. Mas, por exemplo, eu tenho um autista que ele vai de transporte para a escola, ele sai da escola de transporte, vai para a casa da avó, vem para mim de transporte, vai para a natação de transporte. Então, assim, ele passa o dia no transporte, né? Então, ele vai para lá, vem para cá, porque a família pode, né? Agora, as crianças da rede pública que não podem, normalmente as mães deixam de trabalhar, né? Assim, em sua maioria, as crianças que nós atendemos, as mães abriram mão do trabalho, né? E às vezes, coitadas, têm até uma condição inferior por conta disso, porque elas deixaram de trabalhar para poder estar atendendo os seus filhos, né? Então, é assim, é um trabalho que a gente vai desenvolvendo e a gente vai sempre tentando ajustar os horários de acordo com a necessidade desse pai, né? Ah, eu só posso sábado. Ok, a gente atende sábado. Eu só posso à noite. A gente fica lá até 9 horas da noite, às vezes atendendo. A gente atende crianças, nós estamos localizados em Higienópolis, próximo a Del Castilho. Mas a gente atende crianças de Bangu, Jacarepaguá, de Realengo, e as crianças vão vindo, né? Um indica o outro, porque, na realidade, as mães das crianças autistas e das crianças com alguma necessidade, elas acabam tendo também uma rede, né? E aí elas, assim, elas se comunicam, né? Então, uma indica a outra, às vezes. A gente limita o número de crianças para poder dar um atendimento completo e perfeito, né? Mas toda vez que a gente abre uma vaga, a gente sempre anuncia, vai, coloca no Facebook, coloca aqui, coloca ali, olha. E o que acontece? Como nós temos um convênio com uma faculdade chamada Sinapse, que veio do Piauí para o Rio, um polo, eu acabei abrindo um polo, onde a Márcia acabou sendo uma das nossas alunas, né? E aí, por conta disso, nesse polo, aí é mais ou menos aquele projeto que você falou aí, né? Eu pego essas alunas que precisam estagiar e coloco elas nesse programa. Eu falo, olha só, vocês vão agora usar a prática com supervisora, porque eu estou junto. A professora Fátima Ornelas está junto, a professora Shirley Costa está junto. Então, a gente tem várias alunas de várias áreas precisando estagiar, e aí a gente coloca elas para estagiar com essas crianças, dando um suporte. Você acredita que tem aluna que não quer ir embora? Acaba o estágio, aí ela fala, eu posso continuar com a criança? Pode. Tendo espaço, você tendo horário, e o pai também, então a gente mantém. E aí fica, entendeu? Quer dizer, aí é vantagem para o pai não paga nada, né? Então, assim, é muito gratificante o trabalho, né, que a gente vai desenvolvendo. Além da gente capacitar os nossos alunos, né?
porque de uma certa forma eles estão sendo capacitados, porque eles estão colocando a mão na massa, né? A gente também ajuda a população que precisa. É uma situação que todos ganham, né? Quem disse que para alguém ganhar, o outro precisa perder? Existem vários exemplos aqui que todos ganham. Assistindo, eu estou emocionado, sabia? Nossa, eu estou muito emocionado. Estou muito emocionado. Vou continuar fora porque não dá para mim, mas estou muito... Hoje eu estava numa reunião, até o Popó estava também, né? Alexandre Popó, e era próximo até ali, nós passamos ali por Del Castilho, era no Caxambi, né? Aí voltando, passamos ali na frente da Pestalozzi, e eu vi aqui que houve um comentário da Leila, né? Aqui, ó, que foi uma pena ter acabado. E foi uma pena mesmo, uma grande perda, né? Então, infelizmente, a gente tem sofrido perdas aí que foram grandes baques. Esse daí é mais um exemplo, né? E eu tenho visto muito poucas iniciativas de fomento, de incentivo, ou de simples convênios, por exemplo. Por que não cria-se um programa, uma parceria público-privada para esse seu trabalho? Exatamente, Coisas assim que não são tão difíceis de serem conseguidas, mas às vezes se perdem um pouco dentro dessa grande burocracia, desse conjunto interminável de engrenagens que tem essa máquina pública, né? Então... É verdade. Para você ter uma ideia, eu fiz amizade com assistentes sociais das escolas da rede aqui próxima, né? E aí essas assistentes sociais, elas me descobriram e a gente acabou ficando amiga delas, né? São 3 assistentes sociais e elas encaminham essas crianças, né? Elas encaminham, a escola faz o laudo direitinho de como é que a criança faz a queixa, né? Coloca a queixa da criança, muitas vezes já foram acompanhadas por algum neuro ou por algum pediatra mesmo que viu alguma dificuldade, e aí então elas me ligam e aí eu vou acolhendo essas crianças da rede. Então, assim, mas a gente faz por amor mesmo, né? Pois é, quer dizer, são iniciativas espetaculares que as pessoas tomam, né? Como você tem tomado, outras tantas também, tem as próprias parceiras suas, que você já citou aí algumas, mas acabam ficando restritas a essas iniciativas individuais, né? Enquanto se houvesse um programa, né, com isso bem estruturado, no sentido não do funcionamento, que pelo que você me passou, está tudo muito redondinho dentro do seu trabalho, mas eu digo para poder integrar isso dentro da esfera pública para fazer essa parceria, essa PPP, essa parceria público-privada, para poder beneficiar uma gama bem maior de crianças. Exatamente. Então, isso seria uma extensão enorme do seu trabalho dentro do município e até para fora dele, se fosse o caso, não? É verdade, entendeu? Porque, como eu te falei, a gente recebe crianças de todos os lados, né? Quando elas ficam sabendo, né? Tem mãe que fala, meu Deus, eu moro muito longe, eu moro em Barra de Guaratiba, mas eu posso levar o meu filho? Sim, pode trazer. Você tem horário? Você tem como vir? Tenho, sim. Então, venha. Pode vir que a gente tem uma vaga aqui para ele, né? Então, você vê, a gente vai sempre atendendo, procurando atender as crianças, e assim, é muito amor envolvido nisso tudo. Popó já se recompôs aí, Popó? Você está sem som. Eu me emocionei quando a Fátima mencionou que acaba o estágio e a menina queria continuar com a criança, quer dizer, cria um elo de amor, né? Cria um elo de cumplicidade. Eu acho que a profissional que está ali no estágio, ela percebe o crescimento da criança, a evolução, e aquilo alavanca o sentimento que ela tem, né, pela criança e pela atividade profissional, a ponto de não querer se desvincular, né? É bem interessante isso, essa coisa que acontece dentro da gente, nessa energia de se voluntariar, de se dedicar, e de transformar aquela realidade do entorno
com essa energia, com esse amor, e, é claro, com a capacitação técnica que eles têm e que a doutora Fátima, inclusive, ajuda a esses profissionais a se desenvolver. Então, realmente é muito amor, eu botei a Marluce Berlani, realmente é muito amor envolvido e é interessante, né, essa questão do amor, de você se sentir feliz de realizar alguma coisa boa para o outro e de saber que o teu trabalho está gerando aquela consequência positiva. Então, eu babo muito, eu tenho, sabe, eu não consigo chamar o Sérgio de Sérgio, eu chamo ele de senhor, de doutor, não consigo, porque eu acho que é um esforço tão grande que vocês realizam, de estudar, de se preparar, e vocês têm um amor tão grande pela vida humana, pelo ser humano, pelo trato das pessoas, que realmente eu fico muito impressionado. Eu tenho essa profissão me deixa muito assim, professores também me deixam também muito, me questiono muito, né? O que acontece dentro do ser humano para ele ter esse grau de dedicação ao outro? E isso sempre emociona, acho que não emociona só a mim, né? Tu vê aí a Marluce Berlamino, obrigado, Marluce, realmente é muito amor envolvido, né? Então, me recompus e vamos para frente, vamos ver aqui o que temos aqui. Os esclarecimentos, os assistentes sociais não são de escolas, eles fazem parte de uma equipe interdisciplinar nas coordenadorias regionais de educação. É isso mesmo, José. Vamos lá, Fátima, dá uma... Abre para o público como eu, né? O público leigo precisa de uma informação mais tranquila. E o professor Henrique, ele está sempre contribuindo aí com a experiência e os conhecimentos dele, porque ele foi dentro da esfera pública, da educação pública, uma figura de destaque. Ele entende muito bem essa máquina pública e tem muito a contribuir ainda para nosso conhecimento e esclarecimento. Então, como o professor falou, né, o professor José Henrique, ele tem razão. Na realidade, essas assistentes sociais, elas agora estão ficando lotadas dentro das escolas públicas, né? Antigamente, elas ficavam numa área separada das escolas, mas hoje abriu-se, pelo menos aqui no bairro, né? Abriu-se dentro das escolas uma sala onde elas ficam para poder dar uma assistência maior a essas famílias, né? Porque se dependesse, às vezes, da família ir atrás, a família, muitas vezes, não iria atrás, né? Então, como a assistente social fica dentro, né, da escola, ela consegue, junto com a direção e com os professores, fazer um trabalho. E você sabe, Sérgio, que o trabalho ele não fica só preso ao consultório. Nós vamos às escolas, tanto para as crianças que pagam, quanto para as crianças que não pagam. Eu canso de estar na rede pública fazendo reuniões com a direção, com a assistente social, fazendo um trabalho conjunto, porque, assim, nós precisamos da rede, nós precisamos da família, nós precisamos da direção da escola, nós precisamos da merendeira da escola, nós precisamos dos professores, mais do que nunca, porque, como você falou mesmo, a criança às vezes deixa de vacinar porque está na escola. A vida dessas crianças hoje é a escola, né? Então, as crianças precisam estar dentro da escola. E, assim, esse é a função social delas. Ali elas crescem, ali elas fazem amizades eternas, porque eu mesma tenho amigas de escola pública, que eu fui aluna de escola pública, assim, que trago para a minha vida até hoje, né? Uma delas, inclusive, é minha comadre, madrinha do meu filho, foi minha amiga de infância, né? Então, assim, eu acho que eu vou te interromper agora, eu estou com o Wagner Santa Cruz aqui, aí eu quero fazer a fofoca. Meu filho é ele? Como é que é? Me explica aí o sobrenome Santa Cruz. Então, Wagner é o meu filho mais velho, né? Também aluno de escola pública, formado pela UERJ, né? É um engenheiro, tem a sua empresa hoje de engenharia, né? Então, assim, é muito orgulho mesmo, muito orgulho dele também. Legal. Está explicado. Continua aí, desculpa te tirar da trilha. Então, as crianças hoje, a vida dessas crianças hoje é dentro da escola.
né? A criança, ela convive com os funcionários, convive com os professores, convivem dentro da escola, e a escola precisa ter esse olhar. Então, muitas das vezes, eu vou à escola fazer supervisão. Eu não vou ensinar o professor o trabalho que ele deve fazer, mas eu vou orientar a melhor forma dele acolher essa criança, tanto o autista, como a criança que uma simples dificuldade de aprendizagem. Eu sempre falo para a nossas assistentes sociais, vocês não precisam focar na criança que tem uma síndrome, mas basta ela ter uma dificuldade, um transtorno, que é para ela poder ser atendida, né? Ter um olhar diferenciado. Uhum. Sérgio, deixa eu te fazer essa pergunta aí da Leila, aí, essa esclarecer. A Leila seria uma excelente plataforma para o Novo proporcionar condições para facilitar o acesso até a Fátima e outros. Leila, é exatamente isso. A gente traz a Fátima e traz vários outros especialistas com o objetivo, primeiro, de trazer essa informação a um número maior de pessoas. Por isso eu peço para todo mundo que está assistindo compartilhar, porque há muita informação de utilidade pública e importante para a população de modo geral. E o Novo tem feito isso. Na live anterior, eu estava com o Heitor e com a Regina, que são líderes de comunidade do bairro do Leblon e de Botafogo, da Associação de Moradores, e que o objetivo é justamente linkar a população que precisa com essas pessoas generosas que a gente traz e que se dedicam às pessoas. O objetivo do Novo é exatamente isso, é conseguir, de uma forma colaborativa, linkar, criar essa ponte entre aquele que precisa da informação e aquele que tem a informação para dar e que tem pode colocar a ponte para ser atravessada. Então, eu fico muito feliz do Novo vir fazendo isso, live a live, trazendo especialista do nível da Fátima, para poder a gente estar fazendo esse trabalho. É exatamente isso, e eu acho que isso poderia ter aplicativos próprios para isso, né, doutor Sérgio? A gente conseguir desenvolver aplicativos, e esses aplicativos fossem de graça, fossem desenvolvidos para essas instituições, para as associações de moradores, enfim, esse tipo de fazer esse tipo de conexão através de um simples aplicativo que a pessoa baixasse e já encontrasse a Fátima do outro lado, ou a organização dela, para apoiar e para ajudar e para gerar essa ponte, essa ligação. Valeu, Leila, obrigado aí, mas é exatamente isso que a gente está aqui lutando para fazer. Vamos lá, doutor. E até para dar uma maior visibilidade a um trabalho espetacular que a Fátima e outros tantos fazem, né? E, quem sabe, a pessoa certa está assistindo, né? Tem sempre essa esperança, né? Mas a gente também não pode ficar só nessa esperança, nessa espera. A gente tem que realmente partir para algumas ações assim mais proativas, etc. Então, eu penso que há necessidade, realmente, uma necessidade real de pegar iniciativas como essa e levar essa iniciativa para outras esferas para poder começar a ter uma grande integração. Por exemplo, isso que foi dito por último, de fazer o trabalho no ambiente intraescolar, né, dentro dessas escolas, é fundamental para uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro. Nós temos uma cidade de grandes distâncias. Então, às vezes, as crianças não estão tão próximas de casa como a gente gostaria que fosse. E os pais também não têm um tempo hábil para poder fazer o deslocamento, de sair da escola e levar num centro que desenvolva esse tipo de trabalho. Então, fazer esse trabalho dentro das escolas é fundamental. Agora, para isso, deveria ter realmente o que em medicina a gente usa muito esse termo, uma linha de cuidados, né? Quer dizer, o objetivo final é aquele, quais são os processos que a gente tem que engrenar, engatar um no outro para sair da necessidade à solução do problema, sem que haja uma perda no meio do caminho, né? Então, é importante que os elos dessa corrente estejam muito bem conectados, para poder realmente você ter uma eficiência, uma eficácia nesse tipo de ação, né? Legal.
Bom, gente, 54 minutos e 21. Eu acho que era bom já ir fazendo as considerações finais. Fátima, não parece não, mas eu estou na minha terceira live, a voz já vai falhando. E isso acontece, eu vou me emocionando com uma pessoa, com outra e tal. E o desgaste emocional é grande, mas o prazer também é muito grande de estar aqui servindo, né, de apoio, né? O doutor Sérgio sabe a admiração que eu tenho por ele, e a gente tem uma expectativa assim, muito grande, que não só como eu reconheço, e a própria Fátima reconhece, mas o povo carioca há de reconhecer. Ele poderia estar fazendo milhões de outras coisas, estar colocando o seu nome à disposição da população carioca, e isso, para mim, é uma coisa que, sabe, é o máximo você ter um homem como o doutor Sérgio, com a experiência que tem, e ele vir se colocar à disposição da comunidade. Ele poderia estar fazendo muitas outras coisas, né? E, enfim, está aqui. E isso parece, doutor Sérgio, que é uma coisa que acontece muito dentro do Partido Novo. A gente tem o Ganime, que voltou da França, tem o Van Hatten, que voltou dos Estados Unidos, a nossa Cris Rano também voltou de Nova York, depois de 6 anos lá. Então, a gente tem assim, brasileiros de primeira linha, e brasileiros cariocas, né? Isso aqui é muito interessante. E temos aqueles cariocas que vieram de São Paulo, que vieram do Nordeste, que vieram, né? Então, essa cidade... Do Sul, como a Cris, né? E a gente tem assim, um material humano maravilhoso. Eu estou muito orgulhoso de estar aqui contribuindo um tijolinho com o doutor Sérgio e receber esse conteúdo que a Fátima passou. Me emocionou demais, mas é muito importante que a gente aprenda, que a gente entenda que o mundo não é o nosso umbigo, né? E cada live que eu participo, eu percebo isso, que o mundo é um pouquinho maior do que o nosso corpo, né? Do que a nossa mente, e a gente tem que estar preparado para se abrir e para ajudar as pessoas. Eu agradeço aí, doutor Sérgio, e gostaria de começar as considerações finais, porque a gente tem que continuar lutando. Daqui a pouco tem um outro compromisso. Vamos lá, então, doutor Sérgio, como é que aí o senhor que comanda, como é que faz aí as considerações finais? Não, eu vou ser muito breve, até porque eu estou aqui muito mais para escutar do que para falar, né? É sempre um grande prazer esse bate-papo contigo, Popó, e a oportunidade que a gente tem de escutar pessoas como a Fátima, com esse trabalho espetacular que ela desenvolve, aprender e conhecer um pouco mais desse trabalho que é desenvolvido com ela e a sua equipe, né? E ficar aquela esperança e começar a amadurecer essa ideia para que haja realmente essa aproximação, começar a juntar esses elozinhos dessa corrente para a gente conseguir realmente um objetivo aí de melhoria no atendimento dessas crianças que ela atende lá dentro do serviço dela. Então, gostaria só que ela deixasse formas de contato, se alguém quiser auxiliá-la, em termos de voluntários, como é que chegam até ela, para que ela pudesse se disponibilizar aí para as pessoas tomarem conhecimento. Tá certo. O nosso espaço, né, ele fica na Dark de Matos, em Higienópolis. O telefone de contato é 994-40-1281. O meu telefone, vocês vão entrar em contato diretamente comigo, né? Se vocês tiverem alguma criança para indicar, né, que essa criança tenha realmente uma necessidade, a gente está pronto para atendê-lo da melhor forma possível, né? Então, eu acho que é isso, né? E, assim, eu tenho uma fala do Renato Russo, que eu gosto muito e que tem uma referência para essas crianças autistas, que é exatamente essa: quem me dera, ao menos uma vez, explicar o que ninguém consegue entender. E é isso, eu acho que o nosso trabalho é exatamente isso, tentar buscar uma rede de apoio para essas crianças, mostrar estratégias de trabalho, né? Eu tenho uma amiga minha, a Luciane Frazão, que assim, criou até um e-book para dar sugestões aos pais. Então, assim, quem quiser contato com a gente, quiser contato, só ligar o nosso telefone aí de contato, que vocês vão ter todo acesso, tanto aos atendimentos, quanto à nossa parceria. Quem quiser se juntar a gente, nós estamos abertos para essas parcerias. Tá bom? Que legal. Gente, eu queria me despedir
o verso, né, do Renato Russo me emocionou de novo, quer dizer, a Fátima também é terrível, parece que ela tem um botão certo de emocionar. Mas eu acho que com isso ela toca o coração das pessoas e aí ela consegue cada vez mais agregar pessoas no entorno dela para realizar esse lindo trabalho, né? Olha os elogios aí, parabéns, Fábio, torço por mais. E, enfim, todo mundo elogiando. Eu estou muito feliz de estar nessa live com o doutor Sérgio e com a Fátima, tá? Obrigada. Eu só queria lembrar a todos, né, que o doutor Sérgio é um pré-candidato, aprovado no processo seletivo do Novo. A gente sabe que o Novo não usa fundo eleitoral, então todo e qualquer apoio, seja o apoio numa live como essa que a Fátima se dispôs a vir e fazer esse esclarecimento, seja, enfim, qualquer tipo de apoio, doutor Sérgio, as redes sociais. Sérgio, as redes sociais, rapidamente, para a gente encerrar. E tchau, gente. Vamos lá, Sérgio. O caminho mais rápido seria o blog, onde eu tenho a saída das mídias todas, né, que é o meu nome, sergioteixeira.blog, e qualquer sugestão. E também, se tiverem... Nós colocamos aí embaixo o seu telefone, né, Fátima? Mas se por acaso alguém não tiver anotado, quiser entrar em contato, eu posso fazer essa ponte. Está aí novamente, né, porque toda ajuda é bem-vinda e, realmente, o objetivo é o mais nobre possível. Então, queria agradecer muito a vocês, queria agradecer muito às pessoas que participaram aqui ativamente, num domingo à noite, mas o tema realmente é apaixonante e relevante, né? Então, a gente tem mais aqui a agradecer. Gente, uma boa noite aí, tudo de bom e até a próxima. Prazer. Sérgio, não deixa ela escapar não, hein? Vamos trazer ela mais vezes. Não. Foi muito emocionante, muito esclarecedor. Gente, fiquem com Deus. Até o próximo domingo, às 19 horas, com mais um Fala Doutor, doutor Sérgio Teixeira. Ele não gosta, mas quer queira ou não queira, doutor Sérgio Teixeira. Tamo juntos. Tchau. Tchau.